você indo lá no Moodle, vocês estão aqui enxergando, né? Moodle, ó. Entrou lá na sala do Moodle, nossa turma. Aí tem aqui o link da nossa aula, né? Que o professor sempre coloca. As aulas estão aqui, ó. As nossas aulas online, né? Aqui, ó, plano de ensino. É só ir aqui, ó, plano de ensino, clicou. Não sei se aparece assim para vocês, mas é só ir lá, plano de ensino. Aqui, ó. Lá no plano de ensino, tem aqui no final, ó. Ó, a última parte do plano de ensino. É o cronograma, ó. Hoje é dia 6, né? Aqui, ó, 6/11. Aí, instrução normativa, aula 1. Dia 13/11, instrução normativa, aula 2. Aí a gente fecha a parte teórica. Aí, dia 20/11, a nossa atividade prática. A gente vai ter lá no laboratório. E dia 27/11, a nossa última prova. Tá certo? Bem tranquilo. Aí é só ir lá, plano de ensino. Tem tudo aqui, ó, como é que vai ser feita a avaliação de vocês, onde fica o laboratório. Tem várias informações aqui, é bem interessante. A outra prova é que dia? Dia 27? A outra prova é dia 27. A aula prática 20 e a prova dia 27. Vai estar liberada para vocês até, se eu não me engano, dezembro, dia 4 de dezembro, para fazer. Tranquilo? Tá. Tranquilo. Bem assim, bem tranquilo, bem fácil, bem tranquilo. Então vamos lá. Começar a nossa peleia. Aqui, microbiologia. Ok. Vamos lá. Então, pessoal. Professor, a Sandra está pedindo para o senhor aceitar ela. Opa, deixa eu ver aqui. Acho que ela já entrou, será? Entrou, acabou de aparecer. Acabou de entrar. Beleza. Qualquer coisa é só falar, pessoal, que eu faço aqui a permissão. Então, pessoal, vamos lá. Então, o que acontece? Nós hoje vamos falar sobre legislação, tá certo? Então, nós temos basicamente 4 legislações para a produção de alimentos aqui no Distrito Federal, tá? Então, qual é a primeira? A primeira legislação é a legislação sobre a indústria. A gente chama ela de RDC 201, tá? Ela é de 2001, 202, desculpa, RDC 202. Ela é de 2001. Ela fala como tem que ser feita a produção de alimentos na indústria, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais são os documentos que a gente tem que ter para poder fazer e produzir alimentos numa indústria de alimentos, né? Então, na indústria. Temos também uma legislação que é nacional, tá? Que é a RDC 216, ela é de 2004. Ela fala como é que tem que ser feita a produção de alimentos em qualquer local que armazene, distribua, né? E também faça a produção de alimentos. Então, padarias, mercearias, todo e qualquer tipo de comércio que armazene, distribua e produza alimentos vai seguir essa legislação. Tá? Ela é de 2004, é a RDC 216, ok? E nós temos uma específica do Distrito Federal, tá? Que é a Instrução Normativa 16 de 2017. Então, ela é relativamente recente. Ela tem só 3 anos de uso, né? 3 anos de atuação. E essa instrução normativa, ela acrescenta as informações de todas essas legislações que o professor falou e dá novas atribuições, tá certo? Então, ela é a mais completa que nós temos hoje. E para quem produz alimentos aqui no Distrito Federal, quem armazena, distribui e produz alimentos, essa é a legislação mais importante, tá bom? Instrução Normativa 16 de 2017, da Anvisa DF, tá certo?
Então, essa é a legislação que nós precisamos conhecer, que a gente precisa seguir, se a gente quiser realmente trabalhar dentro de uma cozinha, se a gente quiser produzir, distribuir e armazenar alimentos, tá bom? Então, quem está dentro dessa legislação? Padaria, restaurantes, bistrô, churrascarias, supermercados, os atacadões, toda e qualquer empresa que trabalhe armazenando, distribuindo e produzindo alimentos, tá bom? Então, aquele supermercado lá perto da minha casa segue essa legislação. Aquele mercadinho embaixo do meu prédio segue essa legislação. A padaria tem que seguir. O bistrô, o restaurante mais chique de Brasília, também segue a mesma legislação, tá certo? Então é importante a gente, não precisa decorar a legislação, mas tem que ter uma noção daquilo que a legislação diz, tá bom? É a instrução normativa do quê, professor? É a instrução normativa número 16 da Visa-DF de 2017, do ano de 2017. Então, instrução normativa número 16 da Visa-DF de 2017. Tá bom? Então, vocês conseguem acessar aí no Google, vocês têm acesso a ela. O professor colocou aqui, igualzinho está lá, tá? Vocês vão ver que o professor pega o que está lá e coloca aqui no slide. Então, eu vou ler para vocês e depois a gente vai discutindo, tá bom? Vai falando ponto a ponto. A gente vai ver metade dela hoje, nessa aula de hoje, e na próxima semana a gente vai ver a outra metade, tá bom? Então, ela é bem extensa, então a gente tem que dividir em duas partes para a gente poder ter um entendimento melhor, uma absorção melhor. Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo, né, dessa legislação? Então, olha lá, esse regulamento tem como objetivo estabelecer os requisitos essenciais de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados para os estabelecimentos comerciais de alimentos e para os serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Então, isso aqui é só DF, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, no Valparaíso, que é Goiás, aí já essa legislação já não atinge, tá certo? Ela é só do Distrito Federal. Porém, outras legislações, como o professor falou, que estão inseridas nessa, vão ser a de responsabilidade, tá certo? Por exemplo, a RDC 216 de 2004. É a legislação nacional para a produção de alimentos, tá bom? E essa aqui tem tudo que a RDC fala, tudo que a RDC 216 fala, e mais algumas exigências aqui do Distrito Federal. Sobre temperatura e tal, vocês vão ver. Então, vamos lá. Então, primeira parte dela, ela fala sobre o controle e saúde dos funcionários, tá certo? Eu vou ler para vocês e depois comento. A periodicidade dos exames médicos e laboratoriais deve ser anual, mas poderá ser reduzida a critério do médico responsável da empresa. Então, moçada, o que acontece aqui? Olha só. Nós temos também uma legislação que fala sobre isso, que é do Ministério do Trabalho, a NR07, tá? Do Ministério do Trabalho. Então, o que a NR07 fala? Toda empresa tem que ter, né, o seu serviço e pedir, né, que seja feito exames admissionais e demissionais do seu funcionário, tá? Então, esses exames admissionais e demissionais, eles são obrigatórios para todo e qualquer tipo de empresa. Você começa a trabalhar numa empresa, obrigatoriamente, independente do que você for fazer, você tem que ter os seus exames admissionais e demissionais, tá? Agora, dependendo do que você vai fazer, você tem critérios mais específicos. Então, por exemplo, pessoal de restaurante. Então, você tem que fazer exames periódicos, tá certo? Para testar a saúde do manipulador e para também entender se esse manipulador não é, né, um veículo de transmissão de doenças. Então, no caso específico do restaurante, a gente precisa ter os exames admissionais, demissionais e exames periódicos, tá certo? Só que lá ele não estabelece a periodicidade. Na legislação do Distrito Federal estabelece que é pelo menos um exame anual. Então, tem que ser feito pelo menos de forma anual, com a frequência anual. Então, a gente já fica com essa observação. Todo restaurante no Distrito Federal, além dos exames admissionais e demissionais,
também vão ter que ter exames periódicos, que não podem ultrapassar um ano, ok? Só que tem uma coisa. Aqui ele não fala quais são os exames. Então não fala, tem que ter esse exame. Não, ele não fala nada disso. Ele fala que os exames devem ficar a critério do médico responsável pela empresa, tá certo? Então isso quer dizer o seguinte, a gente volta lá na NR07, ela vai estabelecer assim, ó, se a sua empresa tem até 2 funcionários, você pode pedir que esse funcionário anualmente vá ao posto de saúde e lá faça alguns exames. Diga, ó, eu sou funcionário da empresa tal, sou manipulador de alimentos e vim aqui para fazer os exames anuais. Aí o médico ali, que muitas vezes é um clínico geral, vai pedir os exames, tá certo? Se você tiver acima de 3 funcionários, até 100 funcionários, então de 3 até 100, você tem que obrigatoriamente contratar uma empresa de medicina do trabalho. E essa empresa terá o médico responsável. E esse médico responsável é que vai, então, estabelecer quais são os exames que você vai ter que fazer, tá certo? Porém, eles não podem ultrapassar um ano entre um exame e outro, tá? Porque a legislação estabelece isso. Se você tiver acima de 100 funcionários, mais de 100 funcionários, aí você obrigatoriamente tem que ter dentro da sua empresa um setor de medicina do trabalho, tá? Então você tem que contratar um médico, vai ficar responsável pela empresa, e esse médico é que vai dizer quais são os exames, se precisa fazer exames com um tempo menor do que um ano, então ele pode estabelecer, ó, a gente vai fazer exame de 6 em 6 meses. Só não pode ultrapassar um ano, tá certo? Quais são os exames? E quando serão feitos, desde que não ultrapasse um ano, quem vai estabelecer isso é o médico responsável pelaquela empresa, tá certo? Até 2 funcionários, posto de saúde. Acima de 2 até 100, a empresa de medicina do trabalho. Acima de 100, você tem que ter um setor na sua empresa de medicina do trabalho, com um médico responsável, e ele é que vai dizer qual a periodicidade, que não ultrapasse um ano, e quais são os exames que têm que ser feitos. Beleza, moçada? Tranquilo? Professor, Oi. o que eu ia perguntar? Um ano, 3 funcionários. 3 funcionários, você pode pedir para que ele vá lá no posto de saúde ou no hospital Uhum. e explique para o médico, né, por que ele está ali, e aí o médico vai direcionar ele, quais são os exames que ele tem que fazer, tal. Até 3 funcionários, tá? Uhum. Até 2 funcionários. Acima disso, 3 funcionários até 100 funcionários, aí você tem que contratar uma empresa. Aí tem a Sanoli, tem várias empresas, né? Então, posto de saúde até 2 só, né? Até 2, é. A Sanoli não, a Sandel, tem a Sandel, tem isso, tem aquilo. São empresas de medicina do trabalho, tá? Essas empresas de medicina do trabalho, elas têm lá um médico responsável e tudo mais, e ela trabalha com várias outras empresas. Mas lá, o médico vai saber qual é a função que você faz, vai estar tudo direitinho. Ela vai ser responsável pelos os exames admissionais, demissionais e os intermediários, são aqueles devido à sua função, específicos para a sua função. E pela legislação do Distrito Federal, não pode ultrapassar um ano. Tá? Pode ser menos de um ano, mas nunca mais de um ano. Ok? E depois de 100, aí você tem que ter Tem que lá. contratar. Aí tem que ter. Você podia repetir o objetivo dela para mim? Estabelecer requisitos, o quê? Estabelecer requisitos essenciais de boas práticas e de procedimento operacional padronizado. O professor vai explicar exatamente o que é isso. Tá? A gente vai falar direitinho. E também eu vou deixar essa legislação para vocês. Ela vai ficar lá no Moodle para vocês terem acesso, tá bom? E o slide também está lá para vocês. Tá. Tá joia? Para você não ficar copiando tanto, aí talvez esteja lá, fica mais fácil. Não sei, cada um tem uma Não, dinâmica. é porque eu gosto de entender e por resumir. E colocando, eu também faço isso, gosto de escrever e assim aprende, porque assim eu escrevendo eu aprendo. Isso. E aí, o que essa legislação fala? Sobre as boas práticas de fabricação. Então, o que a gente tem que ter, desde como é que é a parede, o piso, o teto, até quais são os procedimentos que a gente tem que ter para poder estar dentro da legislação, né? Poder produzir um alimento com qualidade higiênico-sanitária. Tá bom?
Então, exame, beleza? Tudo tranquilo? Beleza. Exames? Então, vamos para o próximo. Então, ele fala lá, ó, controle e saúde dos funcionários. O professor vai ler, porque é aquilo que está escrito na legislação, e depois eu faço o comentário, tá bom? Aí vocês podem perguntar sem problema algum. Olha lá, ele fala assim, não devem manipular alimentos os funcionários que apresentam patologias ou lesão de pele, mucosa e unhas, feridas ou cortes nas mãos e braços, infecções oculares, pulmonares ou orofaríngeas, infecções/infestações gastrointestinais agudas ou crônicas. Então, veja, pessoa que tiver com ferida na mão, tiver com algum problema, né, uma dermatite ou alguma coisa nesse sentido, tiver ali com uma coceira, tiver com a mucosa ferida, unha, corte na mão, alguma infecção ocular nos olhos, né, uma conjuntivite, tiver tossindo, tiver com um escarro, tiver algum tipo de infecção intestinal, com piriri, diarreia, esse funcionário tem que ser afastado da linha de produção, tá certo? Ah, professor, eu já trabalhei muito tempo, tal, isso não acontece. Não, tudo bem. Eu também conheço, já trabalhei em cozinhas e sei que é difícil a gente fazer isso. Mas a legislação obriga, ok? Então, até 2017, a gente podia dar milhões de desculpas. De 2017 para cá, a legislação obriga isso. Nenhum funcionário manipulador de alimentos pode trabalhar com algum tipo de ferida, corte na mão, algum tipo de problema de pele, né, pulmonar, gastrointestinal, porque isso pode tanto gerar problema na questão da contaminação do alimento, como também para o próprio funcionário, né? Pode gerar algum problema para a saúde do funcionário. Aí ele fala assim: o funcionário deverá ser encaminhado para exame médico e tratamento e afastado das atividades de manipulação de alimentos, enquanto persistirem essas condições de saúde. Então, veja, não foi o professor que escreveu isso aqui, não. O professor pegou, colou e copiou da legislação, tá certo? Então, é assim que está escrito lá na legislação. Então, vamos pensar aqui, você estava lá cortando alguma coisa, lá na cozinha, cortou seu dedo. Opa, pego lá um band-aid, passo no corte, boto 3 luvas, né? E vou continuar trabalhando. Pode, professor? Não pode. Mas, professor, não vai contaminar o alimento. O corte está com band-aid, botei 3 luvas, não é possível que eu vou contaminar o alimento. Não, você não vai contaminar o alimento. O problema não é esse. O problema é quando você tem um corte, você coloca o band-aid e mais 3 luvas, vai abafar essa ferida. Você vai transpirar, você vai colocar ali naquela ferida uma quantidade muito grande de bactérias dos próprios suor seu, né? Da própria sua mão. Fora também que você vai estar mexendo ali com matéria orgânica, aquilo pode entrar em contato com a sua ferida e contaminar a ferida. Então, quando a gente fala isso, a gente está muito mais preocupado com o funcionário, para que ele não fique doente, para que aquele corte na mão dele não vire depois algo mais sério, tá certo? O problema não é a contaminação do alimento, o problema é a saúde do manipulador. Beleza? Todo mundo entendeu? Uhum. Como é que vocês fazem lá quando corta o dedo na cozinha? Quando vocês estão lá fazendo as aulas e tal, e alguém corta o dedo? Justamente o que o senhor falou aí. Passa o band-aid e coloca a luva. Eu ia falar, Feijão, aquele dia que você cortou, lembra? Eu Não cortei pode. semana retrasada, professor. E foi justamente, colocou o band-aid e coloquei 3 luvas. 3 luvas. Aí, contamina o alimento? Não, claro que não. As 3 luvas não deixam. O band-aid também não deixaria. Mas o que acontece? Você vai ficar com a mão suada, porque aquilo ali vai aquecer a sua mão, né? Corre o risco de você, depois que tirar tudo aquilo, entrar em contato com matéria orgânica do próprio alimento. E aí, isso pode gerar um dano maior para o seu corte. Você pode, dependendo do tipo de trabalho da pessoa e a quantidade de tempo que essa pessoa vai trabalhar nessas condições, pode gerar até amputação do membro, entendeu? Então, quando a gente faz essa ressalva, e a legislação estabelece isso, ela está preocupada com o funcionário, com o manipulador, muito mais do que com a contaminação do alimento, porque a gente sabe que botando 3 luvas, 1 luva, 2 luvas, isso aí não vai ter problema nenhum. Beleza?
Feijão, você só Agora, gastou minha professor, luva à toa, hein? e que eu recomendo, agora, Pois claro, é. vocês estão ali na aula, né, cortando ali, tem que aprender e tal, aí é um critério óbvio do aluno e do próprio professor. Mas no campo profissional, dentro de uma empresa, esse funcionário tem que ser retirado da linha de produção, feito o tratamento dele, quando ele estiver bem novamente, quando ele estiver curado, aí ele volta para produzir alimentos. Beleza, galera? Beleza. Desse jeito, desse modo. Prendeu, né, Feijão? Agora sim, né? Agora sim. Tomar cuidado com o coprocessador da próxima vez. Eita, meu Deus do céu. Ele corta mesmo, né? O bichinho é danado. Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom também. Olha lá. Higiene e segurança dos funcionários. Ainda está na parte de higiene e segurança dos funcionários. Faz parte das condições de asseio dos manipuladores de alimentos. 2 pontos. Banho diário. Barba e bigode raspados diariamente. Olha, professor, mas lá como é que é? MasterChef, tem um chefe lá de cozinha com a barba que vai até o peito. No MasterChef. Aqui em Brasília, na verdade no Brasil, produção de alimentos, funcionários tem que estar com a barba cortada, raspada, na verdade, e o bigode raspado. Não pode barbicha, não pode bigodinho, não pode costeleta, tudo raspado e tem que ser feito diariamente, né? Unhas cortadas e limpas, sem esmalte ou base. É vedada a utilização de adornos, por exemplo, colares, amuletos, pulseiras, fitas, brincos, piercing em áreas expostas, relógio, anel, unhas, cílios postiços, alianças, entre outros. Beleza? Quem usa cílio postiço aí, galera? Gabriel, Vitor, Tamar, cuidado. Brincadeira, brincadeira. Tô brincando, hein? É Viu, brincadeira. Fátima? Eu ia até Fátima. fazer o meu, não vou fazer mais, Feijão. Então, cuidado aí, moçada. Por quê? Porque isso pode, né, obviamente, entrar em contato com o alimento. São utensílios, né, adornos, normalmente estão próximo ao corpo. Então, a possibilidade da contaminação desses adornos com o alimento é muito grande. Agora, olha só que coisa importante. Aliança. Então, quem é casado sabe, né, que chegar em casa sem aliança é fria. É fria. Então, Os homens vão cuidado. para a aula, depois dá uma fugidinha, pede aliança, fala que estava na aula. Nossa, fala que foi o professor Marcos que bota a culpa em mim, né, Então, guarda num lugarzinho bem guardadinho, né? Mas produzir alimentos no Distrito Federal e no Brasil, porque também a RDC 216 também obriga isso. Com aliança, não pode. Ah, vou botar uma luva. Tá, tudo bem. Mas na fiscalização da vigilância sanitária e qualquer tipo de fiscalização que utilize essa legislação, vocês vão tomar uma atuação, tá? Pode tomar uma multa ou pelo menos ser autuado, né? Pede para que se retire na hora, justamente para evitar qualquer problema, tá certo? Ah, professor, eu não concordo, eu não acho que está certo. Ah, então nem tem que mudar a lei, né? Mas a lei diz assim, não sou eu que estou dizendo, nem estou aqui para concordar ou discordar. Infelizmente ou felizmente, a lei é para seguir, né? Para ser seguida. E aí, cuidado com a aliança, moçada. Muito cuidado aí. Principalmente se perder, né? Vamos mais um pouquinho? Olha lá. Falando sobre uniformes. Bem conservados. Limpos. De cor clara. Uai, professor, mas peraí. Lá no MasterChef, o pessoal só usa doma preta, é linda, emagrece, esconde sujeira. É muito bom. Ótimo. Beleza. Mas use na sua casa. No restaurante, a gente só pode usar doma, calça, enfim, qualquer tipo de uniforme de cor clara, tá certo? Ele não falou branco, ele falou cor clara. Então, a tonalidade do uniforme tem que ser de cor clara, ok? A calça pode ser xadrez, né, professor? Pode, Ou não? pode. Ele não especifica muito isso, não, sabe? Mas, assim, a gente sabe que muitos usam, né? Mas ele fala assim, ó, uniforme de cor clara. Quer dizer, uma tonalidade mais próxima
possível do branco, né? Então, um cinza clarinho pode? Teoricamente, sim, mas preto não pode, né? Ah, uma calça xadrez. Teoricamente, o xadrez branco e preto teria ali uma tonalidade mais próxima do claro, mas aí também depende muito do fiscal, depende muito da pessoa que vai fazer a fiscalização e que vai ver se você está seguindo a legislação ou não. Normalmente, quem faz isso são os fiscais da vigilância sanitária, e eles são muito chatos, viu? Mas aí é uma questão de entendimento, de interpretação, vamos dizer assim, né? Mas, ó, trocados diariamente, então o uniforme tem que ser trocado diariamente e utilizado somente nas dependências internas da empresa. Então, você que sai lá com a sua doma e tudo mais de casa, pega um ônibus, ou entra no carro, pega o metrô e vai para a Católica, cuidado. O uniforme tem que ser colocado apenas nas dependências internas da empresa, tá? Cabelos presos e totalmente protegidos, sapatos fechados, antiderrapantes, em boas condições de higiene e conservação, botas de borracha para limpeza e higienização do estabelecimento, ou quando necessário. Então, bota de borracha só para quem vai fazer a limpeza do estabelecimento. O chefe de cozinha pode usar lá a croque dele, usar, enfim, um sapato antiderrapante, mas tem que ser sapato fechado. Beleza? Então, ó, limpo, uniforme, de cor clara, conservado, tem que ser trocado diariamente, utilizado só na dependência da empresa. Os cabelos têm que estar presos, totalmente protegidos, né? Sapato fechado, antiderrapante, em boas condições de higiene e conservação. Ok? Então, às vezes a gente, mas pô, a professora é muito chata, só deixa eu entrar assim, assim, assim. Ela está seguindo a legislação. Exatamente o que a legislação estabelece. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, ok. Então, simbora. Próximo, olha lá. Esse aqui também é importante, hein? Durante a manipulação dos alimentos, é vedado falar. Então, não pode falar quando estiver produzindo alimentos. Cantar, não pode. Assobiar, também não pode. Tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos, mascar goma ou chiclete, palito, fósforo ou similares, chupar bala, comer ou experimentar os alimentos com as mãos, tocar o corpo, colocar o dedo no nariz, ouvido ou assoar o nariz, mexer no cabelo ou pentear-se, enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta, fumar, tocar maçanetas, celular ou em qualquer outro objeto alheio à atividade. Então, veja, moçada, a gente acaba, muitas vezes, né, conversando, falando, cantando, que é um momento feliz, né? Vocês gostam, né? E estar junto com o pessoal, passar alguma informação e tal. Só que a legislação ela é muito clara nesse sentido. Na hora que você estiver manipulando o alimento, seja ele cru, pré-processado ou pronto, tem que se evitar se falar em cima do alimento, de se provar o alimento com a mão, de passar o dedo no nariz, no ouvido, na garganta, enfim, qualquer lugar do corpo. E o cuidado que você tem que ter na hora da manipulação do alimento é o maior possível, tá certo? Então, evitar contato, evitar, de alguma forma, tocar em maçaneta, celular, porque isso, com certeza, vai gerar a contaminação do alimento. Beleza? Como é que vocês fazem lá na sala de aula? Vocês ficam conversando, cantando? Claro que não, né? É silêncio total. Vamos mais um pouquinho. Olha lá. Higiene e segurança dos funcionários. Devem ser afixados cartazes sobre os procedimentos corretos da higienização das mãos, em pias exclusivas para essa finalidade, instalados estrategicamente na linha de produção e, inclusive, nos lavatórios dos banheiros e vestiários. Então, olha só, moçada, aqui já tem duas coisas que a gente tem que pensar. Primeira coisa, você tem que ter uma pia exclusiva para lavagem das mãos na sua cozinha, ok? Então, você tem que ter lá uma piazinha só para lavar as mãos, só para isso, tá certo? Ela tem que ficar num local extremamente visível e de fácil acesso. E em cima dessa pia
tem que ter ali uma informação de como lavar as mãos. Olha lá. Aí ele fala assim, instrução para a higienização das mãos. Deve umedecer as mãos, antebraço com a água, lavar com sabonete líquido, neutro e inodoro, com ação antisséptica. Massagear bem as mãos, antebraços, entre os dedos e unhas, por pelo menos 3 minutos. Enxaguar as mãos e antebraços e secá-los com papel toalha descartável, não reciclado, ou outro procedimento não contaminante. E o coletor de papel, que é a lixeira, deve ser acionado sem contato manual. Então, olha só, pessoal, mais informações aqui. Além de você ter uma pia exclusiva para lavagem das mãos, que vai ficar num local bem visível dentro da sua cozinha, tá? No meio ali da cozinha, um local bem visível, você tem que ter algumas outras coisas. Olha lá, você não pode ter sabonete em barra. Então, na casa da gente, a gente tem lá um sabonete em barra, né? Muitas vezes. É bonitinho, em forma de florzinha, tem uns que é de forma de caranguejo, outro é forma de lua, sol, muito lindo para a casa da gente. Para o restaurante, só serve, ou bistrô, ou cozinha, só serve sabonete líquido, ok? Por quê? Porque você usa a quantidade que você precisa e o restante fica guardado no recipiente. Você não tem contato da mão suja com o sabonete, ok? Então, na cozinha, sabonete líquido, inodoro, neutro, ok? O que mais? Toalha. Na casa da gente, a gente tem aquela toalha de tecido, bonita, cheia de rendinho, tal. Na casa da gente. No restaurante, na cozinha, nós só podemos utilizar o papel toalha descartável, não reciclável, ok? Então é aquele papel toalha, né, branquinho, que não é reciclável. E depois de ser utilizado, a gente joga fora, ok? Por quê? A toalha de tecido, toda vez que a gente enxuga a mão nela, a gente está jogando bactérias ali. A próxima pessoa que vier vai pegar as bactérias que a gente jogou e vai deixar mais bactérias. Então, o papel toalha descartável, não reciclável, vai ser utilizado e depois ninguém mais vai usar. Eu vou jogar fora. Ok? E, quando eu for jogar fora, tem que ter uma lixeira sem contato manual. Não posso pegar na lixeira para jogar o papel toalha fora. Eu tenho que acionar com o pé e jogar fora o papel toalha sem que eu entre em contato com esse material, com essa lixeira. Beleza? Dúvidas, questionamentos, sugestões? Tranquilo? Vocês lembram que o professor pediu para vocês fazerem a limpeza das mãos? Foi a primeira atividade que nós fizemos. Vocês fizeram um vídeo, mandaram para mim. Olha aí. Agora a gente começa a ver o porquê, né? Então, a limpeza das mãos é algo fundamental que a gente tem que fazer de forma adequada, né? Fazendo todos os procedimentos corretos e quantas vezes forem necessários. Está sempre lavando as mãos. A lavagem das mãos é fundamental para que a gente possa ter a produção de alimentos mais segura possível. Quanto mais a gente lavar a mão, melhor será, tá certo? Agora, tem que ser uma pia exclusiva, num local bem, né, de bastante frequência da cozinha e usando todos esses procedimentos. Sabão líquido, papel toalha descartável e uma lixeira com acionamento por pedal, sem contato manual. Tranquilo? Beleza? Vamos mais um pouquinho, então. Olha lá. Aí a gente já saiu da parte de segurança e higiene, caímos no item responsabilidade técnica e capacitação de pessoal. Ok? Então, olha lá, ele diz assim, o responsável técnico deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação em boas práticas, oferecidos por instituição de ensino e qualificação profissional, ou consultor com formação específica. Então, moçada, aqui é uma coisa importante. Todo restaurante, toda cozinha tem que ter um responsável técnico, ok? Uma pessoa que vai se responsabilizar por tudo aquilo que é feito na cozinha, tá? E também se responsabilizar de colocar tudo isso que está na legislação em prática dentro da cozinha, tá bom? Então, pode ser o chefe de cozinha, pode ser o dono, pode ser um funcionário qualquer, pode, não tem problema. Pode ser o gerente, pode, desde que esse funcionário tenha tido capacitação em boas práticas, oferecido por instituição de ensino,
e qualificação profissional, ou consultor com formação específica. Beleza? Então, tem que ter o curso de boas práticas, ou um curso de gastronomia, que já tem, né, a disciplina de boas práticas, que é essa que a gente está fazendo, ou um nutricionista, enfim, alguém que tenha algum curso e capacitação em boas práticas. Beleza? Tranquilo? Então, olha quantas exigências, né? Quanta coisa a gente tem que seguir. Vamos mais um pouquinho. Olha lá. Os estabelecimentos comerciais de alimentação e serviços de alimentação devem possuir um programa próprio ou terceirizado de capacitação contínua de pessoal em boas práticas, mantendo-se em arquivo o registro nominal da participação dos funcionários. A referida capacitação deve ser realizada na admissão de novos funcionários e periodicamente ou sempre que necessário. Então, o que ele está dizendo aqui? Toda cozinha, todo restaurante, toda padaria, todo supermercado tem que capacitar o seu funcionário constantemente, ok? Não só no processo de contratação do novo funcionário, como também de forma periódica para todos os funcionários. Então, tem que dar treinamento direto. E esse treinamento tem que ter a assinatura do funcionário, comprovando que ele participou do treinamento, o tema do treinamento e a carga horária desse treinamento. E esse documento tem que ficar registrado e guardado lá no restaurante, lá na cozinha, lá na unidade de produção de alimentos. Beleza? Então, sempre tem que se fazer a capacitação do funcionário e registrar essa capacitação. Se algum fiscal da vigilância sanitária pedir, esse documento tem que estar em mãos, provando quando foi feito esse treinamento e quem participou desse treinamento. Beleza, moçada? Faço assim, dessa forma. Vamos mais um pouquinho para frente? Tudo certo até agora? Tudo beleza? Sim. Beleza, né? Então vamos para outro item agora. Ele está falando sobre os visitantes. Então, são as pessoas que entram na cozinha e que não são manipuladores. Então, ele fala assim, ó, os visitantes que no exercício de suas funções necessitem supervisionar ou fiscalizar os procedimentos de boas práticas, ou executar manutenção e instalação de equipamentos. Devem utilizar rede ou gorro para proteção dos cabelos e, quando necessário, uma bota ou protetor para os pés e avental fornecido pela empresa. Então, moçada, toda vez que vier um fornecedor para entregar algum alimento, algum ingrediente na cozinha, e ele precisar entrar na linha de produção, ele precisar entrar na cozinha mesmo, ele tem que estar equipado igual o manipulador. Ele tem que estar com um avental, ele tem que estar com um gorro ou uma rede de proteção no cabelo, e ele tem que estar com botas ou sapato fechado antiderrapante, ok? Então, vai lá uma pessoa para entregar algum ingrediente para você. Entrou na cozinha, ele tem que estar paramentado. Foi lá um rapaz para fazer a manutenção do forno, para fazer ali uma manutenção no fogão. Enquanto ele estiver fazendo isso, estiver tendo produção de alimentos, ele tem que estar paramentado. Ele tem que estar com um avental, ele tem que estar com gorro, tá? Se ele estiver próximo do alimento, ele tem que estar com a máscara. Porque isso, beleza? Isso é uma coisa muito importante e que deve ser seguida justamente para evitar todo e qualquer tipo de problema em relação à contaminação dos alimentos, tá certo? Ah, professor, é muita coisa, é muita frescura. Infelizmente ou infelizmente, são várias orientações. E a gente tem que seguir à risca, porque além de ser obrigatório, está lá na legislação, nós vimos em aulas anteriores que cuidados que a gente tem que ter, e eles todos estão aqui de volta. Todos eles estão na legislação. A gente vai ver. E tudo aquilo que a gente aprendeu do primeiro dia de aula até hoje, tudo isso vai estar de alguma forma colocado na legislação. Tá certo? Os cuidados que a gente tem que ter para a produção de alimentos. A gente chama isso de boas práticas. Beleza pura, moçada? Então, vamos para uma parte técnica. Uma parte que você não precisa decorar, mas você precisa ter essas informações junto para que você não erre, para que você não faça procedimentos inadequados. Tá? Então, olha lá. Recepção e controle de mercadorias.
Diz assim: os produtos congelados devem ser recepcionados a temperatura de menos 12 graus Celsius. Então, aqui ele já está te dizendo o seguinte: olha, você tem que ter um termômetro lá na sua empresa. Não tem como você saber a temperatura de um produto se você não tiver um termômetro. Então, existem dois tipos de termômetro, tá? Que a gente chama de termômetro de espeto, que é um termômetro que tem uma hastezinha, que ele é mais utilizado para líquidos, tá certo? A gente usa para líquidos. E existe um termômetro a laser, que é esse que a gente está vendo agora quando a gente entra em supermercado, qualquer lugar hoje, você tem o termômetro. Na verdade, aquele é de infravermelho, desculpa, estou falando bobeira. O que a gente tem que ter na cozinha não é de infravermelho, é o de raio laser, é o de raio, né? De laser. O de laser ele vai fazer a verificação da temperatura superficial, tá, moçada? O que a gente usa, eu tenho usado hoje em dia, é o de infravermelho, é diferente. Ele capta a temperatura do alimento. Ah, professor, deixa eu te falar uma coisa, pode? Oi. Lá na nossa cozinha, eu acho que está precisando de trocar os fogões. Às vezes a gente vai acender lá, a gente acende com dificuldade. Às vezes o fogo dá de vir para a gente, entendeu? Uhum. Eu acho. Os fogões já estão mais velhos, né? Acho que foi feita a troca um dia desse, mas mesmo assim são fogões mais simples, né? Que não conseguem aguentar o rojão mesmo da cozinha, né? Tinha que ser aqueles fogões mais profissionais, né? Uhum. Vamos ver, vamos falar com a Fernanda. Para ver os fogões tá difícil, viu? As panelas também, às vezes a gente vai fazer algum alimento, começa a soltar as manchas que ficam na panela. A panela vai se desgastando, né? Tem que ver uma troca aí. Quando tiver reunião, conversar com a... E vocês também, né? Podem falar com ela, mas quando tiver, eu vou passar isso para ela. Então tá do fogão, que é realmente um problema já antigo, né? Para você conseguir acender ele todo, você tem que ficar lá soprando, sabe? Às vezes pode vir no rosto da gente. Isso. E tem que ter aquele profissional mesmo, né? Aquele que vocês vão encontrar em cozinhas industriais mesmo, aquele de aço inox mesmo, né? Uhum. E as panelas tem que estar sempre trocando, né? Sempre fazendo a troca para não ter problema. Vocês usam muito, né? Fogo muito alto, né? E muito com alta vazão de gás, acaba destruindo a panela mesmo. Tem que estar sempre até para controle da católica, né? Pode acontecer um acidente. É isso que o negócio da gente ficar lá soprando, pode queimar o rosto da gente. Exatamente, segurança, né? Tem que falar. Quando tiver reunião lá, eu falo com a Fernanda, vou passar essa informação para ela. Beleza? Obrigada. Nada, que seja isso. E, então, ó, produto congelado, for receber na sua cozinha, medir a temperatura. E ele tem que estar menos 12 ou abaixo disso, ok? Então, outra coisa também que a gente tem que ter é um registro, é uma planilha, é um documento que você vai ali colocar as temperaturas que você está observando na recepção de produtos, né, de alimentos. Então, produto congelado, menos 12, não tem conversa. Pescados refrigerados, aí já é diferente, né? A gente não está mais com produto congelado, está com produto refrigerado, devem ser recepcionados a temperatura de 0 graus Celsius, ok? Então, peixe não congelado, congelado é menos 12, mas peixe refrigerado tem que receber ele a temperatura de 0 graus Celsius, ou abaixo disso, tá certo? Nunca acima. As carnes refrigeradas, aí tirando o pescado, né? As carnes refrigeradas devem ser recepcionadas a temperatura de 0 até 7 graus Celsius, ok? Então, peixe é 0. Carne de frango, suíno, bovina, tem que receber numa temperatura entre 0 a 7 graus Celsius, tá bom? Carnes resfriadas. E demais produtos resfriados, aí a gente está falando de leite, a gente está falando de queijo, a gente está falando de outros produtos que não sejam carne, né, nem pescado. Devem ser recepcionados a temperatura de 0 até 10 graus Celsius. Então, moçada, quando você for receber um produto ou congelado ou resfriado, você tem que fazer a verificação da temperatura com o termômetro e assinalar isso, quer dizer, em um documento, registrar
as temperaturas que você recebeu, justamente para que você possa provar que você faz a medição de temperatura durante o recebimento de mercadorias, ok? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter vamos dizer assim, claro dentro do nosso dia a dia. A verificação de temperatura de produtos congelados e resfriados recebidos na cozinha, ok? Tem que ter lá uma planilha só para isso, onde você vai colocando dia a dia qual foi o produto que você recebeu e a temperatura que você recebeu, tá certo? Se você receber esse produto uma temperatura maior do que deveria, você tem que devolver esse produto para o fornecedor e pedir que ele reponha esse produto com o produto na temperatura adequada. É assim que se deve fazer, tá certo? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho? Vamos lá. Olha lá, armazenamento de produtos. Então agora a gente já está falando de armazenamento. As matérias-primas, os ingredientes, as embalagens e outros produtos devem ser armazenados em local limpo, organizado, ventilado, sem receber luz solar direta, livre de entulhos ou material tóxico. Armazenar separadamente dos alimentos os materiais de limpeza, embalagens e descartáveis. Beleza? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que o local de armazenamento, o seu estoque, tem que ser um local limpo e que o sol não bata direto sobre o alimento. Se você tem lá uma janela e o sol bate direto no alimento que está sendo armazenado, coloca um filme na janela, bota lá um filme, né? Um filme, né? Aquele que bota em carro, bota lá para evitar que o sol bata direto no alimento. O que mais você tem que fazer? Você tem que tirar todo e qualquer tipo de produto que seja alheio, que seja, vamos dizer assim, que não seja ali da área de armazenamento de alimentos. Tá? Então não pode armazenar coisas, liquidificador, panelas e tudo mais. Isso tem que ser em outro local. Só guardar alimentos ali. E os alimentos têm que ficar separados do material de limpeza, das embalagens e descartáveis. Então, eu recomendo que você tenha estantes só para guardar alimento, uma estante só para descartável embalagens e outra estante para material de limpeza. Se o seu local é muito pequeno, você só consegue ter uma estante, então coloque em prateleiras diferentes. Material de limpeza numa prateleira, alimento em outra, descartável em outra. Seguindo a seguinte orientação: descartáveis na parte de cima, alimentos na parte intermediária e material de limpeza na parte inferior. Tá certo? Essa seria a forma mais adequada de organizar descartáveis, embalagens, material de limpeza e alimentos numa estante só. Tá ok? Então tem que ter esse cuidadinho aí. Mas o melhor é ter estantes diferentes para você poder armazenar os produtos diferentes. Beleza? Tudo certinho? Vamos mais um pouco? Ainda sobre Mas até em casa, né, professor? Eu, pelo até em menos aqui casa. na minha área de serviço, eu tenho um armário apropriado para material de limpeza. Os outros de Exatamente. alimentação separado. Exato. Por quê? O que acontece? Se o alimento tiver algum tipo de dano na embalagem e cair sobre o material de limpeza, não tem problema nenhum. Você vai lá, faz a limpeza, não tem problema. O contrário que é problemático, né? Se escoteja alguma coisa de um material de limpeza e cai no alimento, você perdeu ou contaminou, né? Aí vai existir o que a gente chama de contaminação química do alimento, né? Então, essa separação é fundamental. A legislação obriga, mas a gente, por bom senso, já faz isso com uma certa naturalidade, né? Com uma certa frequência e naturalidade. Olha só, vamos mais, olha lá. Fica vedado o uso de caixa de madeiras nas áreas de armazenamento e produção de alimentos. Não pode receber caixa de madeira na sua cozinha, tá certo? Porque a caixa de madeira, além dela não ser higienizável, não dá para higienizar, limpar, ela também pode conter ali ovos de baratas que vão gerar contaminação da sua cozinha, né? E um abrigo de pragas e vetores urbanos. Então, caixa de madeira não pode entrar na cozinha. Vê aquela caixa de madeira cheia de chuchu? Abre lá, bota numa caixa de plástico, né, vazada, joga essa caixa de madeira fora. Caixa de madeira não pode armazenar alimento dentro de cozinha, dentro de restaurante, dentro de locais que produzem alimentos, tá certo?
Caixa de madeira não é bem-vinda na cozinha. Caixa de papelão, professor. Se possível, retire, tá? Mas tem momentos que não dá para fazer isso. Exemplos, um supermercado. O supermercado vende produtos em caixa de papelão, ele não pode tirar. Então, o que tem que fazer? O local para guardar caixa de papelão tem que ser diferente do local que se guarda alimento. Alimento guardado em caixa de papelão tem que ficar num local exclusivo para ele. Seja lá um refrigerador, seja um freezer, seja uma prateleira. Tem que ficar distante dos alimentos que são armazenados sem caixa de papelão. Tá certo? Então você tem lá um freezer. Bota um freezer só para produtos com caixa de papelão e outro freezer para alimentos sem caixa de papelão. Tá certo? Então, embalagem em plástico. Porque um não pode ficar próximo do outro. Ok? É o que a legislação diz. Olha lá. Permaneçam sob refrigeração congelados. Se armazenados em local devem ser armazenados em local delimitado ou no equipamento exclusivo para esse fim. Não devem apresentar sinais de umidade ou bolores, tá certo? Então, se você tem lá um supermercado, você tem que ter uma câmara frigorífica ou você tem que ter um freezer só para guardar produtos com caixa de papelão. Os outros ficam em outro freezer, ficam em outra câmara de refrigeração, tá certo? Então, muito cuidado. Caixa de papelão, se possível, retire, não deixe ela dentro da cozinha. Por quê? Porque a caixa de papelão é um alimento para insetos, principalmente baratas, que se alimentam de celulose. Então, se você deixa a caixa de papelão dentro da sua cozinha, se você deixa a caixa de papelão dentro do seu restaurante, o que vai acontecer é que você está dando alimento para insetos, principalmente a barata, tá certo? É a mesma coisa que acontece na casa da gente. Por exemplo, você tem aquelas caixas, aqueles produtos em caixa de papelão que ficam um tempo danado lá, né? Amido de milho, que você quase não usa, aveia quaker lá, sei lá, que ficam na caixa de papelão e você guarda na sua cozinha. Muitas vezes, depois de um certo tempo, você pega essa caixa de papelão, você vai ver, ela está toda carcomida, ela está toda degradada. O que foi aquilo? Barata. Então, às vezes, você tem a sua cozinha toda limpa, toda arrumadinha, os alimentos todos fechados, mas ainda tem barata. Por quê? Porque você guarda a caixa de papelão. A caixa de papelão, além de chamar insetos e vetores urbanos, também promove o abrigo de vetores e pragas urbanas. Então, joga fora a caixa de papelão. Se não tiver outro jeito, guarda com a caixa de papelão. Mas se puder, joga fora e guarda em um recipiente plástico, tóxico, limpo, aquilo que estava na caixa de papelão. Beleza? Tranquilo, moçada? Então, simbora. Mais um pouquinho. Olha lá. Os alimentos, ainda falando sobre armazenamento de produtos. Os alimentos ou recipientes com alimentos não devem estar em contato direto com o piso. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados sobre pallets. Pallets são aqueles estrados que ficam no chão, né, para evitar que o alimento fique direto no chão. Prateleiras ou estrados, estando estes obrigados a manter uma distância necessária do forro, 60 centímetros, das paredes, de 10 a 15 centímetros, e do piso, de 30 a 45 centímetros, para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, a desinfecção do local ou a circulação de pessoas. Os pallets, prateleiras e estrados devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. Então vamos lá, tem bastante informação aqui. Primeira coisa, nenhum alimento pode ficar guardado diretamente sobre o chão, mesmo que ele esteja na sua embalagem. Então tem que ter ali pelo menos um estrado, ou pelo menos um pallet, né? O pallet seria aquele, como o professor falou, aquela estantezinha de plástico que fica no chão. Então, normalmente a gente usa para guardar produtos que vão ser rapidamente retirados. Então, não pode ter alimento, mesmo que ele esteja na sua embalagem, diretamente no chão, tá certo? Não pode ter batata, não pode ter tomate. Mas está num saco. Não, tem que estar lá. Não pode estar diretamente em contato com o chão. Bem, o que mais? Quando você guardar em prateleiras esses alimentos, você tem que guardar um distanciamento do teto para o último alimento armazenado, tá? Para que haja circulação de ar e impeça, por exemplo, que insetos e outras pragas urbanas entrem em contato com os alimentos. Então, em torno de 60 centímetros de diferença.
Da parede, mesma coisa, você tem que dar um distanciamento, você não pode grudar a sua estante na parede, porque isso impede que você possa higienizar essa parede, você possa fazer a higienização da estante e também impede a circulação de ar, tá certo? E do chão para a primeira prateleira, tem que ter um distanciamento em torno de 30 a 40 centímetros, para evitar que um roedor, para evitar que você possa ter algum problema na hora de fazer a higienização da parte de baixo da estante. Se cair alguma coisa ali, você consegue ter fácil acesso. Então, dessa forma, você consegue fazer a higienização do seu estoque muito mais fácil e também ajuda na circulação de ar, tá certo? Então, nada distante, presa na parede, nada distante, uma colada na outra. Você tem que ter uma circulação de ar e ter um espaço para que você possa fazer higienização do ambiente sem que você tenha que tirar tudo que está lá dentro para fazer a limpeza, né? Então fica muito mais fácil para se higienizar, fica muito mais fácil também para ter a circulação de ar, que é importante para manter a qualidade dos produtos ali armazenados. Beleza? E por último, todos os pallets, estrados e prateleiras não podem ser de madeira. A gente lembra que a madeira é porosa, faz a formação de biofilme, a gente já viu tudo isso na nossa aula. Então, esses, tanto o pallet, tanto os estrados, quanto as prateleiras, todas elas devem ser de material de fácil higienização e laváveis, de plástico ou outro material que seja de fácil higienização. Nunca de madeira, ok? Sempre produto impermeável, resistente e lavável, para que você possa fazer a higienização constante dessas estruturas. Beleza, moçada? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Então vamos em frente. Os produtos reprovados na recepção ou com prazo de validade vencidos, inclusive aqueles destinados para devolução ao fornecedor, devem ser identificados e colocados em local apropriado, ok? Então, o que a gente está falando aqui? Você tem que ter um local exclusivo para produtos não conformes no seu estoque. Você tem que ter uma área exclusiva para colocar produtos fora do prazo de validade. Alguma coisa que aconteceu, deu um problema, você não vai poder jogar o produto fora logo de cara. Você tem que guardar? Você não pode guardar junto com os alimentos próprios para consumo. Você tem que ter uma área exclusiva para guardar alimentos não conformes. Latas estufadas, lata amassada, produto que perdeu o prazo de validade. Tudo isso é produto não conforme. Fica num local separado dos demais. Se você não puder jogar fora imediatamente, né? Então, se puder jogar fora imediatamente, ótimo, não precisa ter essa área. Mas às vezes você vai trocar com o fornecedor, às vezes você precisa esperar que o dono chegue ou o gerente chegue para você poder jogar fora. Enquanto isso, tem que ter lá no seu estoque um local próprio para guardar produtos não conformes, tá certo? Então, aquela lata amassada, aquela lata estufada, o produto fora do prazo de validade vai ficar nesse local. Beleza? Isso é importante, hein, moçada? Muito importante. Deve haver um procedimento de monitoramento e retirada diária da área de exposição à venda dos produtos com prazo de validade expirados ou produtos com embalagens danificadas. Isso é para quem tem restaurante, né, que tem produtos à venda, quem tem padaria, supermercado. Você tem que ter um processo de monitoramento para retirada de produtos com data de validade vencida ou com embalagem danificada. Então, esses produtos não podem estar ali à venda, eles têm que ser retirados com a maior rapidez possível, ok? Então, sempre que houver um produto fora do prazo de validade ou com a embalagem danificada, eles devem ser retirados da linha de produção ou da linha de exposição, né? Da área de exposição à venda, ok? Das gôndolas, das prateleiras de venda, tem que se tirar o produto para que o consumidor não leve para casa e gere algum tipo de problema. Armazenamento de produtos. Vamos mais lá um pouquinho. Essa aqui é uma parte importante. Prestem bastante atenção, moçada. Matérias-primas e ingredientes que sofrerem fracionamento ou forem transferidos de sua embalagem original devem ser manipulados com utensílios exclusivos e acondicionados em recipientes adequados, identificados com o rótulo original ou através de etiquetas contendo, olha lá,
nome do produto, prazo de validade, data de transferência ou fracionamento do produto. Então, pessoal, prestem muita atenção em relação a isso. Você está lá com uma farinha de trigo, você só usou a metade, o que a gente faz? Na casa da gente, a gente pega, né, vira ali a embalagem original, pega um grampo de roupa lá do varal, coloca e guarda, não é isso? Na casa da gente é assim. Mas no restaurante não pode ser assim. Na cozinha não pode ser assim. A gente tem que ter várias embalagens plásticas para colocar esse produto que sobrou e jogar fora a embalagem original. Ela vai ter que ficar guardada num recipiente plástico ou de vidro, hermeticamente fechado e limpo. E aí a gente coloca uma etiqueta dizendo que produto é aquele, farinha de trigo, que dia foi feito o fracionamento, hoje, e qual é a data de validade desse produto. Tá certo? Então, eu não posso guardar embalagem original pela metade. Eu não posso guardar na minha cozinha embalagens de produtos que foram utilizados pela metade ou que foram utilizados só uma parte. Quando isso acontecer, eu tenho que tirar a embalagem original e colocar num recipiente plástico, num recipiente higienizado lá na minha cozinha com a etiqueta, com o nome do produto, o dia que foi feito o fracionamento e a data de validade. Beleza? Lembrando que existem produtos que depois que saem da embalagem original, eles perdem o prazo de validade. Então, por exemplo, você tem o leite. O leite, na caixinha de papelão, na caixinha do leite, ele dura 6 meses. Porém, após aberto, consumir até 7 dias. Então, depois que você abriu, ele tem a validade dele é de 7 dias. Maionese, azeitona, é a mesma coisa. Ela dura lá 1 ano, a validade. Após aberto, guardar sob refrigeração e consumir até 10 dias, até 7 dias, até 15 dias. Então, tem produto que depois de aberto, ele altera o prazo de validade. E aí você tem que ficar esperto em relação a isso e colocar o novo prazo de validade, que não vai ser aquele igual da embalagem original. Deu para entender aí, moçada? Tranquilo? Professor, então o leite mantido, aberto, mantido em refrigeração até 7 dias, né? Até 7 dias e tem que tirar da embalagem dele. Então, se você... Aí ele não pode ficar mais dentro da Não, embalagem? não pode. Você tem que pegar a embalagem original dele, jogar fora, colocar num plástico, enfim, uma garrafa, alguma coisa assim, e colocar uma nova etiqueta. Nessa etiqueta vai estar escrito leite. O dia que foi feito a abertura da embalagem, 6/11. E o novo prazo de validade. Então, do 6/11 mais 7 dias, a gente tem lá dia 13. Tá certo? Então, não pode guardar ele na embalagem original. Não pode guardar sem a etiqueta. Mesmo que você coloque na garrafa e não bote nada, tá errado. Tem que ter lá uma etiquetinha. Leite, nome do produto, o dia que foi feito o fracionamento, hoje, e a nova data de validade. Porque lá no produto original, a data é 6 meses. Mas a partir de aberto, são 7 dias para ser consumido. Tá certo? Tem leite que são só 5 dias. Aquele barriga mole, são só 5 dias depois de aberto para ser consumido. Tá certo? Tem produto que tem validade de 2 dias depois de aberto. Tem produto que tem validade de 3, 5. Então, a gente tem que ter esse cuidadinho para poder não errar nesse sentido. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Podemos ir mais à frente? Então, vamos lá. Ainda falando sobre armazenamento de produtos. Acondicionar alimentos destinados à refrigeração em volumes que permitam adequado resfriamento do centro geométrico do produto. Quando houver necessidade de armazenar diferentes alimentos no mesmo refrigerador, aqueles prontos ao consumo devem estar na disposição nas prateleiras superiores, os pré-preparados nas prateleiras intermediárias e os alimentos crus na prateleira inferior, separados entre si e dos demais produtos. O refrigerador deve estar regulado para o alimento que necessitar a temperatura mais baixa. Então vamos lá, o que ele está dizendo aqui, moçada? Vamos pensar a geladeira da casa da gente. Então você tem lá a sua geladeira, você tem lá várias prateleiras. Às vezes você tem 3, às vezes você tem 4, enfim. Cada prateleira, cada geladeira tem uma disposição, né? Tá. E o alimento que está pronto? Um bolo que está pronto já para refrigeração.
um alimento, uma salada que você acabou de fazer e tudo mais, já está pronta, só falta servir. Eu tenho que guardar onde? Na parte superior da geladeira. Tá? Por quê? Para evitar qualquer tipo de gotejamento e contaminação. Na parte de cima, não vai ter problema. E aquele recheio que você acabou de fazer, mas ainda vai passar por um outro processo, o alimento pré-processado, na parte intermediária do seu refrigerador ou da geladeira. E o cru, na parte de baixo. Então vamos pensar aqui. Eu tenho uma carne crua na parte inferior da geladeira. Essa carne está crua, ela ainda vai ser processada. Então ela pode jogar ali um sangue, ela pode ter um gotejamento de sumo. Então, se cair no alimento que já está pronto, não vai ter como salvar. Cair em cima de um bolo, cair sobre uma sobremesa, vai ter que ser jogado fora. Então, esse alimento cru fica na parte de baixo da geladeira, ok? O pré-processado, aquele recheio, aquela massa que você ainda vai finalizar, fica na parte intermediária. E o alimento pronto, aquela sobremesa, aquele produto que está pronto, só esperando realmente para ser consumido, para ser distribuído, fica na parte superior da geladeira. Beleza? Isso a gente está falando de geladeira, mas se for um refrigerador, uma câmara de refrigeração, segue exatamente a mesma orientação. Produtos crus na parte de baixo, pré-processados no meio e alimentos já prontos na parte de cima. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Sim. Bem grande, né, professor? Bastante informação, né? Por isso que a gente não dá aula toda, a gente só dá metade, porque é muita informação. Mas sempre lembre que vocês não precisam decorar isso. Vocês precisam ter uma noção e essas informações têm que ficar à mão de vocês, próximo de vocês, para quando vocês precisarem utilizar essas informações. Ok? E ninguém consegue gravar tudo isso, né? Então, olha lá, olha aqui que importante: armazenamento de produtos. Produtos congelados devem ser armazenados sob as seguintes temperaturas. Olha lá, de -5 a 0 graus. Produtos que estão nessa temperatura vão ter validade de 10 dias. -10 a -6, prazo de validade 20 dias. -11 a -18, prazo de validade 30 dias. Abaixo de 18, menos 18 graus, pode ficar ali até 90 dias. Então, olha só, você fez ali um produto e botou para congelar. Você fez lá uma preparação e vai congelar. Se o congelador tiver entre -5 e 0, isso que você colocou lá pode ficar até 10 dias. Se o seu congelador tiver entre -10 e -6, aquilo que você colocou lá pode ficar até 20 dias. Se o seu congelador tiver entre -11 e -18, aquilo que você colocou lá pode ficar até 30 dias. E se você colocou lá e o seu refrigerador tiver entre -18 ou abaixo disso, pode ficar lá por até 90 dias, tá certo? Então, esses são os prazos de validade para produtos sob temperatura de congelamento, tá ok? Pode ser um produto que você fez e você guardou, ou até mesmo algum tipo de alimento que você vai guardar sobre congelamento, tá certo? Seguindo essas temperaturas e os prazos estabelecidos, ok? Bastante informação, né? Agora vou falar sobre produtos resfriados. Devem ser armazenados sob as seguintes temperaturas: pescados e produtos manipulados, crus, até 2 graus Celsius por até 3 dias. Pescados pós-cocção, até 2 graus Celsius, 1 dia. Alimentos pós-cocção, exceto pescados, a 4 graus Celsius, 3 dias de validade. Carne bovina e suína e aves, entre outros, e seus produtos manipulados crus, guardados a 4 graus Celsius, validade de 3 dias. Espeto misto, bife a rolê, carnes empanadas e cruas e preparações de carne moída, guardadas a 4 graus Celsius, podem ficar nessas condições até 2 dias. Frios, embutidos, fatiados, picados ou moídos, até 4 graus Celsius, validade de 3 dias. Tá certo? Então você pegou lá, fez um bife, tá cru, vou guardar na geladeira. Quanto tempo pode ficar, professor? Se tiver 4 graus Celsius, pode ficar lá até 3 dias. Tá certo? Você fez lá um espetinho e tudo mais, não finalizou, ele só está pré-processado, está pré-pronto. Você pode guardar na geladeira por quantos dias? 2 dias.
Frios, quer dizer, queijo, presunto, apresuntado. Você tem uma pizzaria, tá lá todo raladinho, tá lá todo fatiado. Botei na geladeira. Se tiver a 4 graus Celsius, pode ficar lá até 3 dias. Certo? Então, essas são as datas para especificação de validade de produtos refrigerados, tá certo? Peixe, a gente tem que ter um cuidadinho maior, o prazo de validade é menor. Carnes, apresentados e tudo mais, são mais resistentes, tem um prazo de validade um pouco maior. Mas nunca ultrapassando 3 dias, tá certo? Aquele produto que fica na geladeira, ele não pode ficar mais do que 3 dias lá. E a gente deve colocar sempre, né, o start da geladeira ou o termômetro da geladeira em torno de 4 graus Celsius, para evitar todo e qualquer tipo de problema. Tá bom? Dúvidas, questionamentos. Então, você tem lá um frango que você vai guardar na geladeira. Tira da embalagem original, coloca num plástico fechadinho, escrito frango, data de validade, como está nessa temperatura e é tal produto, 3 dias. Então, de hoje a 3 dias, do dia 6 ao dia 9, tá certo? Então, tem que ter esse cuidadinho aí. Tudo que tiver guardado na geladeira tem que estar identificado e etiquetado para não ter problema. Quanto trabalho, né, moçada? Bastante coisa. A gente pensa que produzir alimentos é fácil, é só ir lá e fazer, mas realmente tem bastante coisa que tem que ser observada, tem muitas informações para serem observadas. Produtos resfriados ainda. Maionese, misturas de maionese e outros alimentos até 4 graus Celsius por 2 dias. Sobremesas e outros preparos de laticínios, 4 graus Celsius, 3 dias. Demais alimentos preparados até 4 graus Celsius por 3 dias. Produtos de panificação, confeitaria, com cobertura e recheio e prontos para consumo, até 5 graus Celsius por 5 dias. Frutas, verduras, legumes higienizados, fracionados, descascados, sucos, polpas de fruta, até 5 graus Celsius, validade de 3 dias. Leite e derivados, até 7 graus Celsius, validade até 5 dias. Tá certo? Então veja que produtos como frutas, verduras, parte de panificação tem um prazo de validade um pouco maior. Beleza? Tranquilo? Como é que estão aí as coisas? Tudo certinho? Então Tudo vamos ok. lá, estamos terminando. Oi, diga, querido. Diga, Itamar. Não, tá tudo ok, bora continuar. Ok, né? Estamos indo, né? Então, eu vou pegar essa parte agora de armazenamento de produtos, descongelamento, e a parte de óleos. E a gente fecha a aula de hoje. Pode ser? Porque foi muita informação. Professor, né? porque meu celular já está pegando fogo. É isso, tem que ter esse cuidadinho. Então vamos lá, a gente termina aqui essa parte de descongelamento e fritura, e aí a gente termina e só semana que vem a gente finaliza. Então, ó, no processo de resfriamento, o que quer dizer isso? Você cozinhou um alimento, você cozinhou feijão, ele está quente pra caramba, ok. Você tem até 2 horas para fazer com que esse feijão que está super quente passe da temperatura, chegue até a temperatura de 60 graus Celsius ou até 10 graus Celsius, para você poder guardar na geladeira, tá certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Então, o professor tem que fazer uma explicação aqui. Toda vez que eu cozinho um alimento, o que acontece? O calor faz com que a água que está ali presente no alimento vire vapor. Tem aquela fumacinha que sai, né? A gente chama de tempo de fumaça. Então, todo alimento com temperatura acima de 60 graus Celsius, se tiver muita água, vai gerar o quê? Fumaça. Né? Se eu pego um alimento que está muito quente, acabei de tirar um feijão da panela de pressão, ele está com um calor ali danado, às vezes chega a 180, 250 graus Celsius, está ali dentro da panela. O que acontece? Se eu guardo ele direto na geladeira, o que vai acontecer é que você vai ter um problema com a sua geladeira, você vai ter um vapor saindo, né, que vai se condensar e todas as bactérias, bolores que estiverem dentro da geladeira vão cair lá no seu feijão. Então, o ideal, o que é? É a gente pegar e deixar esse alimento resfriar, tá? Perder o que a gente chama de tempo de fumaça, aquela fumacinha que sai do feijão, ou sai do arroz, ou sai de qualquer tipo de alimento que tenha fumaça, né, que tenha água na sua composição. Ok, feito isso, chegou a temperatura de 60 graus, aí é adequado eu guardar na geladeira. Por quê? Toda vez que eu pego um alimento muito quente e tampo, boto dentro de
de um pote ou dentro de alguma coisa que vá guardar ele fechado, ele fica soltando aquele vapor e fica se reaquecendo, tá certo? Então é muito comum você pegar um feijão super quente, tampar num vidro ou num recipiente e colocar na geladeira. Meia hora depois, você bota a mão lá e está quente ainda. Uma hora depois, 2 horas depois, você bota a mão e está morno. 3, 4 horas depois é que esse produto vai ser resfriado. Por que que isso acontece? Por causa do vapor de água. O vapor de água faz o reaquecimento desse produto, tá certo? Então, se eu deixo ele ali estampado para que ele vá perdendo temperatura e vá perdendo vapor, e quando eu tiver 60 graus, que é quando ele perdeu o vapor, eu guardar na geladeira, é muito mais seguro. A possibilidade desse alimento se estragar ou ele rapidamente absorver a temperatura da geladeira é muito maior, tá certo? Então a gente não deve guardar na geladeira alimentos quentes que estão ainda produzindo fumaça, porque isso vai fazer com que haja possibilidade do alimento se estragar mesmo dentro da geladeira, tá certo? E por que que isso acontece? Porque o alimento fica se reaquecendo. Mesmo dentro da geladeira, aquele vapor de água fica aquecendo o alimento, é como se ele estivesse num banho-maria. Então, ele vai demorar muito mais tempo para poder pegar a temperatura da geladeira e absorver a temperatura da geladeira. Então, alimento quente, espera ele resfriar. Quando ele estiver nos 60 graus, que é quando ele perdeu aquela fumacinha, aí você guarda na geladeira, tá certo? Essa é a forma mais adequada para a gente poder fazer o armazenamento de alimentos, sejam eles resfriados, para resfriamento ou para congelamento. Beleza? Então, pessoal que faz feijão e guarda para a semana inteira. Então, faz uma panela de feijão, depois vai guardando em potinhos para a semana inteira. Se você acabou de fazer o feijão, guardar ele dentro do potinho, guardar no congelador, ele vai demorar muito tempo para resfriar. Ele vai demorar muito tempo para congelar. E esse calor, mesmo lá dentro da geladeira, se tiver algum contaminante, vai fazer então com que ele tenha algum tipo de contaminação, que ele possa gerar algum tipo de toxicidade, enfim, possa gerar algum tipo de problema. Então, o que que eu faço? Acabei de cozinhar, deixa a panelinha ali guardada, espera ali uma meia hora, 1 hora, podendo chegar até 2 horas. Depois disso, o alimento já está resfriado, ele está mais ou menos uma temperatura de 60 graus, ele não está mais soltando fumaça, aí você bota no pote, bota no congelador e ele imediatamente vai ser congelado. Em torno de 15 a 30 minutos ele já está congelado. Em torno de 5 a 10 minutos ele já está resfriado. Então, é a forma mais fácil, mais adequada para se armazenar produtos em refrigeração ou congelamento. Beleza, galera? Dúvidas? Alguém não entendeu? O professor explica novamente, não tem problema. Tranquilo? Entendi, professor. Eu sempre faço isso, deixa esfriar para depois colocar. Isso, deixa ele perder a fumacinha, né? Para você poder guardar. Se você guardar com a fumaça, ele vai demorar mais tempo para congelar e resfriar. Os alimentos industrializados, quando embalados na ausência dos consumidores, devem apresentar informações de rótulo, de acordo com a legislação vigente. Isso aqui é uma coisa importante também, moçada. Olha só, se você tem um restaurante, se você tem uma cozinha, se você tem uma padaria, enfim, e você vende esse produto, e a pessoa que comprou esse produto, esse alimento, estiver ali e você embalar na frente dela, não tem problema nenhum. Você pode entregar para a pessoa sem problema. É o que acontece, por exemplo, com as marmitas, né? A pessoa pede uma marmita, você coloca lá tudo que tem que colocar na marmita e fecha na frente do consumidor. Não tem problema nenhum. É para você, hein, feijão? Isso, feijão. Aí não precisa não. Não, o meu vai bem porque ele fechar. faz marmita, professor. E, então, feijão, olha só. Teoricamente, se você embala esse produto sem a presença do consumidor final, a sua marmita deveria ter um rótulo dizendo quantidade de carboidrato, proteínas, lipídios, enfim, todas essas informações e mais os ingredientes que estão ali dentro, beleza? Por quê? Porque o produto foi embalado sem a presença do consumidor final. Agora, se você tem um restaurante, está tudo lá, e a pessoa monta a marmita e você fecha a marmita na frente dela, aí não precisa botar a rotulagem na marmita, entendeu? Então, por exemplo, se você chega numa lanchonete, né, e pede o seu lanche e a pessoa te entrega na mão, não tem problema nenhum, não precisa de rotulagem nem nada. Mas se ela pede pelo telefone e você entrega na casa dela, a batata frita tem que ter o rótulo, o sanduíche tem que ter rótulo,
o refrigerante tem que ter rótulo. Isso acontece, por exemplo, no McDonald's, girafas e tudo mais. Você vai ver que nas caixinhas onde você recebe, né, o produto para viagem, todas elas têm rótulo. Carboidrato, proteínas, lipídios, gordura trans e os ingredientes que compõem aquele produto. Por quê? Por causa dessa legislação. Se o produto não for embalado na frente do consumidor, ele tem que vir com rótulo. Tá? Isso acontece muito em padaria, né? Você chega lá na padaria e pede 10 pães. O cara vai embalar os 10 pães na sua frente e vai te dar. Precisa de rótulo? Não. Mas aqueles pães e aqueles bolos e salgados que são comprados já embalados, todos eles têm que ter rótulo. Tem que ter ali qual o produto, os ingredientes que compõem aquele produto, quantidade de carboidrato, proteínas, lipídios e algumas informações para armazenamento e conservação. Beleza, moçada? Complicado, Beleza. né? Bem complicadinho. Mas é o que a legislação diz. Deverão ser monitoradas as temperaturas de alimentos refrigerados e congelados, expostos à venda. Os balcões de refrigeração, as ilhas ou gôndolas de exposição deverão ser dotados de termômetro, estar limpos e em perfeita condição de funcionamento, garantindo as temperaturas adequadas de funcionamento. Então, todo produto, toda padaria, todo supermercado e todo mercadinho que vender produto refrigerado ou congelado tem que ter um termômetro para identificar qual é a temperatura que o alimento está ali dentro. E deve seguir aquelas orientações que a gente falou em slides anteriores, tá certo? Então, tem que ter esse cuidadinho. Tudo que for vendido ao público, tiver sob refrigeração ou congelado, o equipamento tem que ter termômetro. Esse aqui é muito interessante, é para os frigoríficos, né? Mas principalmente os açougues. Olha lá. Os balcões refrigerados expositores de carnes, os açougues, devem estar organizados sem misturar os tipos de carne, bovina, suína e aves, evitando contaminação cruzadas. As carnes não poderão ser penduradas em cima de outros produtos alimentícios, a fim de impedir o gotejamento de sangue e outros exudados. Então, olha só, moçada. Você está lá no açougue. Bovino tem que estar num local, aves em outro, suíno em outro. Você não pode misturar as carnes. Então, você tem que ter a separação de bovinos, suínos e aves, tá? E avícola. Outra coisa, não pode ter carne pendurada e embaixo ter outro tipo de carne, mesmo que seja do próprio bovino, ou do próprio suíno, ou da própria ave. Carne pendurada não pode ter nada embaixo, você não pode ter outro produto embaixo, senão você vai ter contaminação, senão você vai ter, de alguma forma, a possibilidade de contaminação cruzada, tá certo? Então, dê uma olhadinha hoje lá no açougue que você faz compra, no supermercado que você gosta de comprar carne, veja se ele está seguindo o que a legislação brasileira pede e obriga. Não pode ter carne pendurada com carne embaixo. Pode ter carne pendurada? Pode. Mas embaixo não pode ter nada. Porque se cair alguma coisa, fica retido lá no equipamento. Não cai sobre outra carne. Tá certo? E as carnes devem ser separadas. Você não pode ter carne bovina em cima e frango embaixo. Você não pode ter carne bovina em cima e suíno embaixo. Elas devem ser separadas por tipo de carne. Bovino de um lado, suíno do outro, avícola do outro e outros tipos, né? Se você tiver lá exóticos e de caça, nos outros lados, do outro lado. Beleza? Mais uma coisa, a manipulação, e aí já preparo de alimentos, a gente já está, passamos para a próxima etapa, preparo de alimentos. A manipulação deverá ocorrer com fluxo linear, sem cruzamento de atividades. A área destinada à seleção, limpeza e lavagem, chamada de área suja, deve ser isolada da área de preparo final, ou área limpa, com barreiras físicas e técnicas. Então, na nossa cozinha, a área onde você faz a lavagem de panelas, a lavagem de utensílios, ela tem que ser separada do local onde você manipula o alimento. A área suja tem que estar separada da área limpa, por barreira física, por um vidro, por uma parede. Então, você tem que ter uma barreira física que faz o isolamento da área suja para a sua área limpa. Beleza? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aí vem a parte... Mas vamos fazer o seguinte? Vamos deixar a parte de descongelamento para a próxima aula. Pode ser? Já estamos com 1h30 de aula.
a gente deixa aqui para a próxima aula. Pode ser? Tranquilo? Aí o professor já começa aqui no descongelamento. Tudo tranquilo, moçada? Tudo. Todo mundo aí. Professor, achei a aula bem tranquila, viu? Muito mais tranquila do que as outras que a gente já teve. Ah, legal. É porque essa é mais prática, né? Ela é uma aula mais prática, Gabriel. A gente acaba vivendo tudo aquilo que o professor está falando no nosso dia a dia, né? Aquelas outras são mais teóricas, né? Espero que tenha esclarecido aí bastante coisa e que possa ajudar vocês na vida profissional de vocês. Quem já trabalha em cozinha segue muito disso que o professor falou, né? Quem ainda não teve a experiência na cozinha, então essa aula é importante para que quando você entre na cozinha você já saiba como agir, né? Como proceder. Beleza, galera? Peraí, professor. Dúvidas, questionamentos. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre se é aula prática ou aula teórica, dê uma olhadinha lá no plano de ensino. Olhem lá que ele vai estar disponível para vocês com as datas e com os dias das nossas aulas, beleza? Beleza. Tá bom, moçada. Obrigado. Professor, é mais fácil perguntar para você, porque aí não precisa abrir computador. Ah, tá. Bababá. Eu respondo, não tem problema não, pode deixar. Então, aula Eu que ia vem é falar aula teórica, professor. só a outra que é prática. Também acho, mas eu respondo, não tem problema não. Eu tenho observado isso, professor. Não, com certeza. Turma folgada nossa. E outra coisa, o nosso trabalho, né, a nossa prova, o professor estendeu mais uma semana, tá? Quem não entregou tem mais uma semana para entregar. Beleza? Beleza. Tranquilo, Então, professor. fiquem com Deus aí, bom final de semana para vocês. Boa Você também, sexta-feira. professor. Tá certo? Amém. Fica com Deus. Tudo de bom para todo mundo. Tudo de bom para todo mundo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau, professor. Falou, galera. Valeu, professor. Uma ótima aula, viu, professor? Oi, Bom eu que final de agradeço. semana. Bom final de semana. Fica com Deus.